no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Eu abro o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, trazendo Sátiro Salles com uma pesquisa, ou com os números de uma pesquisa do Instituto Datafolha, que os números mostram que os brasileiros estão cada vez menos confiantes no INSS. A pesquisa avalia também a culpa dos últimos governos sobre o escândalo de desvio de dinheiro do INSS. Somente entre os anos de 2019 e 2024 foram descontados de forma indevida 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas. E essas fraudes continuam rendendo não apenas no noticiário, mas também desgastes para o governo federal. As informações agora com o repórter Sátiro Salles. A cúpula do Congresso Nacional decidiu ignorar a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, para apurar o escândalo de desvios de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas e entrou na contramão do pensamento dos brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgado nesta segunda-feira, revela que 87% dos brasileiros defendem a criação de uma CPI para apurar as fraudes na Previdência Social, enquanto 8% dos entrevistados pensam diferente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, engavetou o requerimento com o pedido da CPI, mas prometeu, após pressões, que a leitura do documento será feita nesta terça-feira. O pedido de CPI está legitimado com a assinatura de 41 senadores e por mais de 250 deputados federais. O governo do presidente Lula trabalha para a CPI não sair do papel. O Instituto Datafolha ouviu nos dias 10 e 11 deste mês 2.004 eleitores em 136 municípios do país. A pesquisa, que tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mostra ainda 84% dos entrevistados disseram que já ouviram falar nos descontos ilegais. Desse contingente, 35% estão bem informados, 37% mais ou menos informados e 13% mal informados. Entre os mais idosos, 94% disseram ter tomado conhecimento das fraudes, e os jovens, de 16 a 24 anos, esse percentual é de 60%. A pesquisa mostra também que os brasileiros confiam cada vez menos no INSS. Segundo o Datafolha, numa escala de notas entre 1 e 5, 37% atribuem nota mínima para a instituição, 14% dão nota 2 e apenas 13% classificam a instituição com nota máxima de 5. O conceito de nota 5 chega a 20% entre os entrevistados que já são aposentados. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Os números dessa pesquisa do Instituto Datafolha dizem muito e fazem revelações ou reforçam a ideia que está entre os brasileiros da responsabilidade dos governos federais, independente de quem está à frente do poder, mas nos últimos anos a responsabilidade recai sobre os governos do então presidente Michel Temer, do então presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O certo é que, ao silenciar, ao ignorar as fraudes, as queixas dos aposentados e pensionistas do INSS, o governo federal foi aos poucos deixando de lado, deixando cair no esquecimento a adoção de qualquer medida para frear as fraudes no INSS. Quando se ignora,
Quando se deixa de lado, a tendência é que o crime continue ganhando ainda mais expansão. E o que chama a atenção também, jornalista Beto Almeida, é esse sentimento extraído dos números da Folha de São Paulo, com a percepção dos brasileiros de que pelo menos 85% dos brasileiros são favoráveis à criação de uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito do Congresso Nacional para desvendar os mistérios, as responsabilidades e apurar com profundidade o escândalo na área da Previdência Social. Sentimento dos brasileiros que neste momento está sendo ignorado pela cúpula do Congresso Nacional, porque nós temos o pedido de CPI com pelo menos assinaturas de 41 senadores e mais de 250 deputados federais. Pedido de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito, nesse caso, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque reúne deputados federais e senadores, e esse pedido está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pedido, Beto Almeida, que deve ser desencavetado para dar resposta a esse sentimento popular. A fraude não deve ficar sob o tapete. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Luzenor, se é verdade que as casas legislativas, como são chamadas popularmente de casas do povo, o Nacional literalmente estando às costas, indiferente ao que pensa a opinião brasileira, os números de apontados da Datafolha são altíssimos. Ou seja, há aí uma decisão muito forte por parte dos brasileiros, um entendimento, vamos dizer assim, de que essas denúncias de malversação envolvendo inclusive esses descontos indevidos de associações devem ser investigados. Tem número de assinaturas suficiente na Câmara e no Senado. A questão aí é política. É nessa queda de braço que está sendo travada atualmente pelo governo e pelo que envolve outros interesses que não exatamente esses que estão aí externados pela opinião pública. O que se coloca aí, eu não sei qual é o pior, se é exatamente essa costas viradas do Congresso Nacional para brasileiro, ou se é a própria opinião que o brasileiro tem hoje do INSS, que é uma instituição que deveria ter hoje uma imagem extremamente fortalecida, resguardada, ou seja, é um claro sinal de que o brasileiro não confia na instituição que lhe garante aposentadoria e sobrevivência quando ele mais precisa. Então, é um dado que o governo precisa levar em conta. Não é brincadeira, cara. Você imaginar, por exemplo, que a instituição que é responsável por gerir esse dinheiro, por aplicar esse dinheiro, simplesmente não merece a confiança da maioria dos brasileiros. O governo não tem sido feliz. Oi, Luzenor. Jornalista Beto Almeida, esse é um dos principais retratos que me chamaram a atenção nessa pesquisa do Instituto Datafolha. Um alto percentual dos brasileiros que atribui nota 1 ao INSS. É uma pena, Beto Almeida, é triste essa imagem retratada pelo descaso dos governos em relação à área da Previdência Social. Essa percepção exposta pelos brasileiros, do ponto de vista negativo em relação ao INSS, eu registro como um aspecto assim que nos entristece, porque quer queiram ou não, o INSS ainda é o guarda-chuva de proteção de milhões de brasileiros, pelo menos 32 milhões de brasileiros vivem hoje com aposentadorias, pensões e auxílios, graças a esse INSS que aos trancos e barrancos vai sobrevivendo a crise e mais crise, ao sucateamento por conta do descaso de quem fica 4 anos, 8 anos à frente da Previdência Social, à frente do governo federal. E não é apenas o atual governo, é um ciclo administrativo que vem nos últimos 30 anos com esse descaso na área da Previdência Social. Descasos que se retrata nas longas filas de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses, à espera para receber uma resposta a um pedido de aposentadoria, a correção de auxílios e também a implantação de determinados benefícios da Previdência Social. Então, Beto Almeida, considero esse ponto da pesquisa extremamente negativo, porque, volto a dizer, o INSS
precisa sim ser uma instituição bem tratada e que traduza em credibilidade a atuação no dia a dia. Sem dúvida, Luciano. E olha, não colou a tentativa do governo, do presidente Lula, em se descolar, vamos dizer assim, da responsabilidade, de se isentar da responsabilidade em relação ao que vem acontecendo no INSS. Você observa que nos primeiros momentos foi dizer o seguinte, que a situação começou lá no governo Bolsonaro, ou ainda antes no governo Michel Temer, como você falou, mas só que essa responsabilidade, ela se manteve e até se ampliou nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, ou seja, foi algo realmente que o brasileiro observou, sentiu e está aí expresso nos resultados dessa pesquisa. Por falar nessa questão ainda, Zeno, tem um fato aí que é o seguinte, você lembra que a gente falou algumas semanas atrás de que o INSS estava abrindo a possibilidade dos próprios aposentados fazerem, por exemplo, as suas contestações em relação aos descontos indevidos nas agências dos Correios. Pois bem, os Correios agora já estão com as respostas, pelo menos parte delas, dos aposentados que foram lá nas agências fazer exatamente as contestações. Ou seja, eles podem ir agora presencialmente na mesma agência e consultar qual foi a resposta que foi dada, por exemplo, tanto pelas entidades associativas ao INSS, quanto ao próprio INSS, em relação aos descontos indevidos. O que isso significa, Luciano? Que amplia mais o prazo e também, aliás, a possibilidade de se ter acesso a essa contestação, a essa resposta, porque até então era apenas por aquele número 135, né? Ou então direto pelo aquele site gov.br. Agora não, o INSS, os Correios abriram essa possibilidade e as consultas já estão podendo ser feitas de forma presencial. Então, eles têm aí até o final desse mês, inclusive, para tomar conhecimento e até contestar, por exemplo, se alguma dessas entidades associativas disserem, não, está aqui, a gente recebeu essa autorização, porque elas têm que provar, as entidades, por A mais B, que o aposentado assinou algum documento e principalmente que ele concordou com o desconto na sua aposentadoria. Então, é mais uma etapa nesse processo. Beto Almeida, para finalizar sobre esse assunto, porque daqui a pouco eu quero que você volte para a gente falar sobre a votação do pedido de urgência para derrubada do decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras.